Olá, sejam bem-vindos ao canal da Casa Espírita Maria de Nazaré. Nós temos Casa Maria de Nazaré no município de Poá, São Paulo. Meu nome é Vânia e hoje eu estou substituindo meu amigo Sérgio, que por razões pessoais não pôde estar aqui conosco hoje. Mas ele me passou o tema desta live. Quero lembrar a todos que a live ficará salva, gravada pelo canal do Facebook da casa, mas posteriormente será convertida também para o nosso canal no YouTube. E pedimos aos amigos que possam dar o seu like para impulsionar o nosso canal, de forma que possamos levar a base, princípios, valores da doutrina espírita, a fim de que, de fato, possamos levar o consolo, o conforto necessário nesses dias de transição pelos quais passamos. Quero convidar a cada um de vocês, estou vendo aí os meus amigos Ezequiel, o José Faria, a Marilda. Um abraço a todos vocês, meu caloroso boa noite, e quero convidá-los para juntos fazermos a prece que abre a live, a atividade de hoje. Fechemos os nossos olhos físicos, abramos o nosso coração e oremos como Jesus, Mestre amado, nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja e assim será. Graças a Deus, graças a Jesus. O tema de hoje, meus amigos, escolhido por nosso irmão Sérgio, é fraternidade. Quando pensamos na palavra fraternidade e ao buscarmos o significado no dicionário, nós temos dois sentidos. Um mais restrito, mais literal, que é a união, o afeto, o laço que ligam os irmãos. Portanto, os laços que ligam uma irmandade. Então, nós estamos nos referindo aos irmãos biológicos, que têm laços de família, laços consanguíneos, portanto. Mas também existe um sentido mais amplo, que é o que nós abordaremos em nossa live de hoje, que é o laço, o afeto por alguém que não faz parte do meu círculo familiar. É o afeto por alguém que eu sequer conheço. Então, este segundo sentido, mais amplo, mais geral, que vai para além dos laços de família, os laços de sangue, é justamente o amor ao próximo. Então, a fraternidade, num dos seus sentidos mais amplos, é o amor ao próximo. Justamente o grande ensinamento que Jesus nos trouxe à mente e ao coração. Lembramos também que na história recente, mais precisamente na França, nós tivemos a Revolução Francesa, nos idos de 1789. E o lema da Revolução era igualdade, liberdade e fraternidade. Vejam bem, igualdade,
liberdade, fraternidade. Certamente, esses conceitos foram soprados à época pelos bons espíritos, espíritos superiores, que, intuindo os homens, os seres humanos, tinham por objetivo fazer avançar a humanidade. Então, a fraternidade nos faz considerar o outro como um igual. Não importa qual seja o seu sobrenome, que cargo esta pessoa ocupe, se ela tem status social ou não importa a cor da sua pele, a religião que ela possa ou não ter. Então, a fraternidade, de fato, nos faz reconhecer em todos um alguém igual a nós. E, para nos auxiliar na condução desse tema, eu vou abordar umas 2 questões do livro dos Espíritos, obra basilar da doutrina espírita. Na questão de número 54, Kardec pergunta aos espíritos superiores se a espécie humana não procede de um só tronco, não devem os homens deixar de considerar-se irmãos? Então, nós sabemos que no planeta Terra nós temos várias raças, nós temos etnias. Então, nós temos o amarelo, que são os nossos irmãos asiáticos, nós temos os de pele vermelha, que são os nossos irmãos indígenas, nós temos os nossos irmãos de origem africana, que têm a pele negra, e temos os brancos. Então, o que Kardec aqui pergunta é se todos não vieram de um só tronco, então eles não devem se considerar irmãos. Ao que os espíritos superiores nos respondem da seguinte forma: todos os homens são irmãos em Deus, porque são animados pelo Espírito e tendem para o mesmo alvo. Então, todos os homens são irmãos, todos os seres humanos são irmãos. É claro que não são irmãos no sentido biológico mais restrito do conceito de fraternidade, mas num sentido mais amplo, os espíritos superiores nos garantem: somos todos irmãos. E Deus é nosso Pai. Jesus, há 2000 anos, já nos dava, na prática, o exemplo ao nos ensinar a orar o Pai Nosso. Pois que quando ele, nas suas primeiras palavras, Pai Nosso, se é nosso Pai, Jesus se coloca como nosso irmão. Então, somos todos criaturas e, portanto, criadas por Deus. E é nesse sentido maior, mais amplo, geral e bonito que nós somos todos irmãos. E os espíritos ainda respondem, continuando: quereis sempre tomar as palavras ao pé da letra. Então, que nós temos essa tendência de avaliar ao pé da letra, mais superficialmente. Então, os espíritos puxam, dão uma puxadinha na nossa orelha, dizendo que não devemos levar ao pé da letra. Não é porque somos de etnias diferentes que não somos irmãos. Somos todos da espécie humana. Então, eu tenho mais uma questão para contribuir com a nossa temática de hoje, que é
fraternidade. Então, a questão que nós vamos abordar agora é a de número 803. E ela está contida na Lei de Igualdade. Diz assim: todos os homens são iguais perante Deus? Boa pergunta. E os espíritos nos respondem sim. Todos tendem para o mesmo fim. E qual é este mesmo fim para o qual todos nós tendemos? É a perfeição relativa, porque a perfeição absoluta só ao Criador, só a Deus pertence. Então, aqui diz: todos tendem para o mesmo fim e Deus fez as suas leis para todos. Então, as leis morais descritas no livro dos Espíritos, que são todas aquelas, são para todos nós, não é para A nem para B, é para todos. Então, quais são as leis que Deus estabeleceu e que todos nós estamos sujeitos a ela? A lei divina ou natural, de adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade e a minha favorita, lei de justiça, amor e caridade. Então, nós todos estamos sujeitos às mesmas leis. Deus distribui da mesma forma as dificuldades, os desafios, para que todos nós, ao exercitarmos o nosso raciocínio e a nossa inteligência, possamos superar os problemas, os desafios que a vida nos apresenta. Mas, curiosamente, as benesses não são distribuídas igualmente. Só as dificuldades, as dores, os sofrimentos são distribuídos para todos, sobretudo no aspecto moral. Todos nós passamos pela dor e pelo sofrimento. Por quê? Porque além de estarmos numa categoria de mundo, de expiações e provas, onde a tônica geral é dor, é sofrimento, é desafio, é aflição. Mas, além disso, por que é que Deus nos faz experimentar, todos nós, experimentarmos dor e sofrimento? Justamente para que possamos compreender a dor do outro. Se nós não passamos na pele, se não sabemos o que é dor ou sofrimento, principalmente a dor moral, como nós vamos nos solidarizar com o outro? Como nós vamos ter empatia e conseguir colocarmos no lugar do outro? Não tem como. Entretanto, como eu havia dito anteriormente, o bem, as alegrias não são distribuídas igualmente. E por quê? Porque elas são consequências, conquistas do espírito imortal. Para conquistarmos a felicidade, necessário se faz que compreendamos que estamos agora na Terra, não estamos aqui a passeio, não estamos aqui apenas para sermos servidos, pois como disse o grande Divaldo, aquele que não vive para servir, não aprendeu ainda a viver. Nós estamos na Terra para servirmos. E a fraternidade é a ponte que liga os nossos corações, para que possamos compreender a necessidade do outro. Somos tão diferentes uns dos outros em aptidões,
em inteligência, em sabedoria. Porém, todos passamos por dificuldades. Alguns passam por mais dificuldades financeiras, dificuldades de saúde, que se somam a outras. Porém, nós temos o dever de não agravar ainda mais as nossas provas e as provas alheias com sentimentos que nos atrapalham a ascensão espiritual. Esses sentimentos são inveja, orgulho, ciúme, egoísmo, maledicência, soberba e tantas outras imperfeições. E se nós não olhamos para nós mesmos, como conseguiremos ser fraternos? Onde a fraternidade, onde o amor ao próximo, tão recomendado por Jesus? Em lugar nenhum. Isso me faz lembrar de uma pequena história de um rapaz que trabalhava numa fábrica e havia lá um frigorífico e ele era o técnico do frigorífico. Todos os dias ele ia e gostava muito, ele era um rapaz que desempenhava com muito zelo as suas funções. E certa vez já havia tocado o apito lá da fábrica, né? Todos os funcionários foram embora, mas ele precisava dar uma última olhada no frigorífico. Já havia soado, né, o alarme, o apito, mas ele resolveu entrar. Quando ele entrou, inadvertidamente, a porta se fechou e ele não conseguia abrir de dentro para fora, só de fora para dentro. Ele ficou desesperado, começou a gritar: socorro, socorro! Mas todos já tinham ido embora. Passou 2 minutos, 3, 4, 5 minutos e aí alguém abriu a porta e salvou o rapaz, que certamente teria perecido congelado. E depois, sabe quem foi que salvou o rapaz? Foi o porteiro, aquele que ficava lá na entrada. E depois perguntaram para ele: mas como você se deu conta de que ele estava lá dentro? Aí ele, sabe o que ele respondeu? Sabe que ele é a única pessoa que me cumprimenta quando chega e se despede quando sai. Ele é o único. Hoje ele tinha me cumprimentado ao chegar, tinha me falado bom dia, como vai? Só que eu não o vi passar porque ele não se despediu de mim. Então eu fui procurá-lo. Eu imaginei que alguma coisa tivesse acontecido de errado. E fui lá porque eu sei que ele trabalha no frigorífico. Vejam bem, meus irmãos, que custa, não é? Cumprimentar as pessoas por onde passamos. Alguns irmãos se tornam invisíveis. Pessoas que fazem, de acordo com a visão do orgulhoso, funções subalternas, parece que não merecem o mais leve cumprimento. Isso, meus amigos, é uma bobagem. Somos todos irmãos. Precisamos muito uns dos outros. Como eu disse, temos aptidões diferentes. A lei de sociedade nos impõe que vivamos juntos, uns dos outros, numa convivência mais estreita, primeiro na família, depois na escola, onde ampliamos esse leque de relação, depois no trabalho ampliamos ainda mais. Mas sejamos educados, sejamos fraternos e compreendamos que o outro é como nós,
é um prolongamento de nós mesmos. E o outro reflete quem sou. Quando eu trato o outro com benevolência, ele me retorna com benevolência. Agora, se eu trato o outro com indiferença, o que é que eu estou atraindo para mim mesmo? Indiferença. Então, a fraternidade de fato nos faz tratar o outro com a dignidade que nós gostaríamos de ser tratados. Então, meus amigos, a fraternidade, a liberdade, a igualdade, lemas da Revolução Francesa, a gente poderia dizer que a lei de liberdade, veja, é o nosso livre-arbítrio. Existe livre-arbítrio irrestrito, total? Parece que não, mas existe. Sabe onde, meus irmãos, nós podemos ter total liberdade? No nosso pensamento. Podemos pensar o que quisermos. E por que não escolhemos os melhores pensamentos? Nós é que devemos controlar os nossos pensamentos e não sermos controlados por eles. Então, que em nossa mente possam fluir pensamentos de paz, de harmonia, de solidariedade, de fraternidade. A fraternidade nos faz ter compaixão daquele que está numa situação mais delicada do que nós mesmos. Mas todos nós precisamos uns dos outros, porque a lei de sociedade nos exige isso. Então é natural que busquemos a companhia uns dos outros. Agora, com a pandemia, o nosso convívio está um pouco prejudicado presencialmente, mas isso tudo vai passar, nós sabemos disso. Nada é eterno, só o bem permanece para sempre. Já nos ensinam os espíritos superiores. Queridos amigos, a fraternidade é um ensinamento sublime, trazido por Jesus, nosso divino Mestre e Salvador. Porque quando a humanidade se debatia em violência, em tanta dor, opulência de um lado, tanta miséria de outra, em que o materialismo estava falando mais alto, Deus, em sua infinita misericórdia, nos enviou o Cordeiro, nos enviou nosso irmão mais velho, nosso modelo, nosso guia, Jesus Cristo. E Jesus veio pessoalmente nos ensinar que não era daquela maneira que conseguiríamos atingir o alvo para o qual todos fomos criados, a perfeição relativa. E para isso, Ele veio, Ele deixou os páramos celestiais para ter conosco seus irmãos pequeninos, dominados pelo orgulho de raça, e se fez pequenino como nós. Veio no ventre de Maria, nossa Mãe Santíssima, que o acolheu com uma ternura inexcedível e cuidou de Jesus com todo zelo, com todo amor, com todo carinho, para que ele pudesse, desde pequenino, já
nos ensinar que sem amor, sem fraternidade, sem solidariedade, sem caridade, a vida não vale a pena. Precisamos seguir sempre fazendo as nossas indagações, como nos ensinou Santo Agostinho, que nos conclama a fazermos uma análise diária da nossa conduta. Como agimos? Antes de dormir, nós precisamos nos preparar. Às vezes estamos tão cansados que o sono chega e não temos nem a oportunidade de fazer uma oração de agradecimento. Façamos um esforço, entretanto. Vamos fazer uma análise do nosso dia. Vamos colocar a fraternidade no nosso dia a dia, na nossa vida de relação em família, na escola, no trabalho, na nossa convivência como um todo. Que a fraternidade possa tocar profundamente o nosso coração. Que possamos, com urgência, nos enxergar como irmãos, independentemente do rótulo que cada um possa ter, independentemente do dinheiro, do status social que possamos ter. Na essência, só precisamos de amor, de afeto, de atenção e de conhecimento. Por isso, a doutrina espírita esclarece e conforta, porque nos dá o conhecimento e com o conhecimento nos liberta de nosso casulo egóico, deste casulo que nos faz pensar unicamente em nós. Abramos o nosso coração, sigamos em frente, com fé. Tenhamos a certeza que o Pai jamais nos abandona. Temos, nós, 7 bilhões de encarnados na Terra, um mentor. Cada um de nós tem um mentor. Prova do amor inigualável de Deus por nós. E não somos só mentores que nós temos espíritos protetores que, embora não tenham a condição moral e espiritual de nossos mentores, que necessariamente são superiores a nós intelectual e moralmente, nossos espíritos protetores também nos querem bem. Os espíritos familiares. Cabe a nós, então, escolhermos os nossos companheiros do plano invisível. E para sabermos quem estamos escolhendo, é só nos analisar. Em que medida fazemos o bem? Em que medida olhamos para o outro com olhos de fraternidade, de solidariedade, de compreensão, de compaixão? É este o recado da nossa live de hoje. Fraternidade, hoje e sempre. Queridos amigos, vamos encerrando a nossa conversa hoje a respeito da fraternidade. E eu quero, neste momento, pedir a todos para que juntos possamos entoar a prece de encerramento. E neste momento, fechando os nossos olhos físicos, materiais, nos ligamos às fraternidades de Maria, da Casa Espírita Maria de Nazaré. Preparemo-nos, meus irmãos, para recebermos um passe
espiritual capaz de nos reequilibrar física, mental, emocional e espiritualmente. Agradeçamos a este carinho, a esta dedicação das fraternidades presentes da Casa Espírita Maria de Nazaré. E assim, agradeçamos através da prece endereçada a ela, nossa mãe querida, mãe espiritual de nossa alma, de nosso coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, seus filhos, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja e assim será. Queridos amigos, fiquem com Deus. Até a próxima e lembrem-se, as nossas lives acontecem todos os dias, rigorosamente às 18 horas. Contamos com vocês. Amanhã, quarta-feira, teremos o nosso amigo Sérgio. Quinta, retornamos, João Firmino e eu. Na sexta, eu farei novamente a live, porque nosso amigo Ezequiel a fará presencialmente e para ele se deslocar da casa dele até a Casa Espírita não daria tempo. Sábado, voltamos João Firmino e eu. Domingo temos a nossa querida Arielle, segunda Ezequiel, terça o Sérgio e assim sucessivamente. Não deixem de acessar o nosso canal, compartilhem. Um abraço fraterno a cada um de vocês e um excelente final de terça-feira. Graças a Deus, até a próxima!